que Deus criou o homem. É bem verdade, igreja, que no próprio capítulo de número 6, Deus vê que a iniquidade começa a tomar conta da terra. Deus, ele se arrepende de ter feito o homem, mas é bem verdade que no meio daquela iniquidade sobre a terra, tinha um bom homem por nome Noé. A Bíblia vai dizer, igreja, que Deus, olhando para aquele homem, disse: eis que vejo um homem justo sobre a terra. E Deus levanta agora Noé no seu primeiro chamado dentro das escrituras sagradas para fazer uma arca. É bem verdade que no livro de 1 Pedro vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça, e a Bíblia diz que Deus levanta Noé agora para construir a arca, porque, irmão, porque Deus olha para a humanidade e disse: aleluia, eu me arrependo de ter feito o homem. Com arrependimento de Deus naquela hora, irmão André, o arrependimento de Deus, Deus fala no sentido literal, ele não se arrepende, aleluia, ele tem sentimento. O arrependimento de Deus é um arrependimento de tristeza de ter feito o homem. E agora Deus traz Noé aí um chamado, que chamado é esse, irmão, para construir aquela arca, para ser salvo ele e sua família. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a Bíblia diz, igreja, que naquele momento Noé começa a construir a arca. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para Noé e disse: Noé, construa a arca, Noé, que daqui a 7 dias eu mandarei um dilúvio sobre esta terra, e vai chover 40 dias e 40 noites. Olha para mim para você entender. A Bíblia vai dizer agora que quando na 7º dia Noé termina de fazer a arca, e a Bíblia vai dizer, igreja, que ele chama cada animal para entrar dentro da arca. O que me chama mais atenção, irmão Iago, sabe o que é? É que dentro da arca, fora da arca, começou a entrar vários tipos de animal. Entrou leão, entrou urso. Pode prestar atenção que cada espécie ela tinha uma naturalidade diferente, irmão. Ela não se batia, por quê? Porque cada um tinha uma especialidade, naturalidade diferente. Eu vou trazer a primeira mensagem relativa de dentro da palavra dessa noite. A Bíblia vai dizer que quando os animais ele vai entrando dentro da arca juntinho, não tem contenda, não tem briga, não tem desavença. O que é que você quer dizer com isso, irmão André? É porque para entrar dentro da arca, a natureza velha ela tem que ficar fora. Meu Deus do céu, vou repetir para você entender. A tua natureza, a tua pecaminosa, ela não entra dentro da arca. Para entrar dentro da arca, a natureza velha ela tem que ficar do lado de fora. Ô, glória! E a Bíblia começa a dizer: vou dar lugar nessa noite, igreja. Eita, glória a Deus! Aqui, se você quer ver lugar
para quem não tem estrutura de fazer ele crescer. Eu vou repetir para você entender. Só quem viu aquele menino chorando, aquele menino descendo, só foi a Moisés, só foi a filha de Faraó. Eu vou repetir. Deus jamais vai mostrar um projeto, um chamado para alguém que não tem estrutura, ou não tem investimento para você, para poder fazer ele crescer. É por isso que Deus ele só mostra para a filha de Faraó. Agora a mulher pega o menino, leva o menino para o palácio. A Bíblia começa a dizer que ela vai procurar agora uma mulher hebreia para poder amamentar o menino. Quem é que vem? A mãe do menino. A Bíblia diz que naquele momento a filha de Faraó, ela dá o nome do menino Moisés, porque tirado forte das águas. E a Bíblia diz que Moisés, já grande, ele sai de dentro do palácio e vai dar uma volta. A Bíblia diz que quando chega num determinado momento, Moisés agora, ele mata um egípcio e enterra ele na areia. E a Bíblia diz que quando chega Moisés está indo, a Bíblia diz que tem 2 varões hebreu, e chega para Moisés e repreende Moisés. Aí Moisés olha para ele e diz: eita, o meu homicídio foi descoberto. Moisés sai de Firinho para as terras de Midian. Quando chega Moisés nas terras de Midian, a Bíblia vai dizer que tinha uma filha de Jetro por nome Zípora. Ela estava dando de beber ao rebanho de seu pai por nome Jetro. A Bíblia diz agora que os fazendeiros ali tentam pegar as águas, tomar água daquela menina, daquela mulher por nome Zípora. E a Bíblia vai dizer, igreja, que naquele momento, eu vou já pregar, estou só na introdução, vou ser bem breve. A Bíblia vai dizer, igreja, que naquele momento Moisés vê aqueles homens tomando a água de Zípora para dar para o rebanho. E a Bíblia começa a dizer, eu estou sendo muito, quem está entendendo, irmão? Vou ser mais devagar. A Bíblia vai dizer, igreja, que naquele momento Moisés, ele vê os homens tomando a água daquela mulher que estava pegando o poço para dar para o rebanho. E a Bíblia vai dizer que ele coloca todos para correr. E a Escritura Sagrada vai nos enfatizar dizendo, igreja, que aquela mulher corre e vai dizer para o seu pai o que aconteceu e manda chamar Moisés, Jetro. A Bíblia diz que quando Moisés chega até Jetro, a Bíblia vai dizer que agora Jetro vai dar sua filha por mulher. A Bíblia diz agora que eles casam e tem o filho por nome Gesso. Por que, irmão? Porque peregrino forte nesta terra. A Bíblia vai dizer que naquele momento Moisés está de trás do monte, aleluia, apacentando as ovelhas, aleluia, de seu sogro. A Bíblia vai dizer que Moisés agora é atraído por uma sarça que queimava em cima do monte. E quando Moisés está lá em cima, Deus fala com Moisés, e ali começa o chamado espinhoso na vida de Moisés. É necessário entender o que Moisés passou com aquele povo, tão tal que Deus olha para Moisés e diz para Moisés: olha, Moisés, guie o meu povo. E a Bíblia diz, igreja, que Moisés começa a guiar o povo de Israel. Mas o que eu acho mais interessante é que quando Moisés está à vista da terra de Canaã, Deus olha para ele e diz: sei, tu apenas vais saborear a terra, mas tu não vai entrar. Mas Moisés cumpriu o chamado dele. Eu me lembro também de um homem por nome Bezalel. Ei, você pensa que Deus só chama alguém para trabalhar, para estar gritando, para estar pregando, para estar falando? Não. Deus chama e unge alguém para trabalhar com as mãos, irmão. Deus unge alguém e levanta para trabalhar só com as mãos. E prova da Bíblia. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo de número 31, vai falar de um homem, acerca de um homem por nome Bezalel. A Bíblia diz: e Deus encheu Bezalel do seu espírito para trabalhar com invenções. Quem foi que criou a Arca da Aliança? Foi este homem por nome Bezalel. Meu irmão, a Arca da Aliança era muito linda. Deus chama este homem apenas para trabalhar com invenções. Era ele que designava como é que ia ser o tabernáculo. Ele foi só chamado para isso, irmão. Talvez eu estou pregando
Lamanto cavassura bacalabaia. Rebedecanto vassere e querevasse. A Bíblia vai dizer agora que Deus levanta este homem por nome Bezalel, só para trabalhar com as mãos. Esse é o chamado de Bezalel. Eu me lembro também de um homem que era chamado por nome Abacuque. Deus levanta Abacuque naquele momento para trabalhar dentro do templo de Jerusalém. Aleluia, como assim, vamos André? Abacuque, ele só entendia de cantar playback. Abacuque, ele só entendia de compor hino das harpas. Abacuque, ele só entendia de levitar, de cantar. A Bíblia vai dizer, igreja, no capítulo de número 1 do livro do profeta Abacuque, vai dizer assim: o peso da visão que Abacuque teve. Que peso é este, irmão? A Bíblia vai dizer que Abacuque, ele começa a olhar para dentro do Judá e começa a ver, igreja. O que eu acho mais interessante é que Deus levanta Abacuque quando não tem ninguém para profetizar. Abacuque, ele não entendia de profetizar. Abacuque entendia de louvar. Eu vou repetir para você entender. Abacuque, ele não entendia de profetizar, ele entendia de louvar. Olha para essa pessoa e diga assim: talvez. Não, tá fraco, diga talvez. Tu só entende louvar, não quer pregar, não quer profetizar. Mas hoje, fica ligeira. Não, diga assim: mas hoje, fica ligeira, porque Deus pode te tirar do playback e te botar para profetizar. A Bíblia vai dizer que Deus agora, ele olha para dentro do templo de Jerusalém e arranca Abacuque lá de dentro e coloca para fora para poder profetizar. O que eu acho mais lindo e interessante é que Abacuque agora vai começar a entender o chamado de alguém que diz assim: te diz o Senhor. Porque, irmão, porque quem diz assim, te diz o Senhor, é chamado de mentiroso. Porque quem diz assim, te diz o Senhor, é chamado de fanático. Porque quem diz assim, te diz o Senhor, é uma responsabilidade. O chamado de um profeta, aleluia, porque, irmão, o chamado de profeta, ele anda na contramão de Deus. Porque, irmão, porque enquanto todo mundo diz que vai chover, o profeta diz: não vai chover. Enquanto todo mundo diz que vai ter mudança, o profeta chega e diz: vai ter espada. Enquanto todo mundo diz que vai dar certo, o profeta chega e diz: vai dar errado. Enquanto todo mundo diz, tu não está entendendo. O profeta anda na contramão de Deus. Enquanto você está dizendo: não bora por aqui, o profeta está dizendo: não é por ali. Porque, irmão, porque Abacuque, ele começa a profetizar tão tal que no capítulo 1 ele tem uma visão de Deus. No capítulo 2 ele intercede pelo povo. No capítulo 3 Abacuque, ele ora pelo povo. Tão tal que no capítulo 3 Abacuque estende a mão e disse: ah, Senhor, eu ouvi a tua oração, ouvi a tua voz de mim. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica-no na tua ira. Quando chega no capítulo 3, versículo de número 17, ele disse: mesmo que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e não há glória, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e não haja mantimento e não haja branca no mais, todavia eu me alegrarei. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele disse: passou o inverno, cessou a chuva, no tempo de cantar chegou. Abacuque, ele sai de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tu está pensando, talvez eu estou pregando para alguém que chegou aqui, aleluia, chegou para pastor, chegou para apóstolo e disse assim: não, pastor, é o seguinte, eu não entendo de pregar, eu não entendo de trazer salvação,
pessoa com olhar de profeta, meu irmão. Diga assim: a chama do legado não se apagará. E a Bíblia vai dizer agora que Abacuque, ele cumpre o chamado dele. A Bíblia vai dizer também, eu vou pular, irmão, vou para o Novo Testamento também. A Bíblia começa a dizer de Jesus agora. Mas antes de chegar a Jesus, eu quero entrar no profeta messiânico Isaías. A Bíblia vai dizer que Isaías, ele entra na história, porque no capítulo de número 1 até o capítulo 7, Deus deixa, até o capítulo 6, Deus deixa Abacuque profetizar e ter visões com lábios impuros. Eu vou repetir. Até o capítulo de número 1 até o capítulo 6, Isaías ainda está com lábios impuros. E quando chega no capítulo de número 6, a Bíblia diz: e no ano que morreu os Uzzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele tem uma visão de serafins com 6 asas. 2 cobriu seu rosto, 2 cobriu seus pés, e mais 2 começavam a bater, e ele dizia: Santo, Santo, ou seja, Kadosh, Kadosh, Levanácia, Leite, Vassube, Guevará, depois Vianango, Covaná, Sede, Grandomessa, ele canto, Vassúbia, Devasto, Guerreia, Liminiquianto, Vassede, Gobinerei, Levemente, Obinicanto, Vassúbia, remove deste lugar a Gaia. A Bíblia vai dizer, igreja, que naquele momento, quando ele vê os serafins, a Bíblia diz que naquele momento ele disse: ah, Senhor, eu ainda sou homem de lábios impuros e habito no meio de gente de lábios impuros também. Eu habito no meio da iniquidade. A Bíblia vai dizer que um dos serafins, ele pega a Bíblia vai dizer que ele pega uma braça. A Bíblia diz que vai agora e coloca sobre a boca de Isaías. E a Bíblia vai dizer que quando o anjo ele coloca sobre a boca de Isaías, Deus chegou para Isaías e disse: aonde eu te verei e quem irá por nós? Isaías agora responde para Deus em nome dizendo: envia-me aqui e envia-me a mim. Deus me trouxe aqui hoje para a boca de Deus, para levantar Isaías para um chamado, para uma boa obra. E a Bíblia vai dizer que Deus agora vai começar a cumprir o chamado da vida de Isaías. Depois que Deus ordena um serafim para colocar uma brasa sobre a boca de Isaías, me lembro eu também de um homem por nome Jeremias. No capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Deus chegou para Jeremias dizendo: ô Jeremias, desde o ventre da tua mãe te escolhi, e por nação te dei por profeta. Aonde eu mandar tu ir, tu vai, e aquilo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Jeremias olhou para Deus e disse: meu Senhor, eu sou apenas uma criança. O que eu acho mais lindo é Deus mostrando uma visão do profeta Jeremias. Jeremias disse, Deus disse: Jeremias, o que é que está vendo? Jeremias olhou para Deus e disse: estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse: é isso mesmo, vejo bem, eu venho para cumprir com a minha palavra. No capítulo de número 7 do livro do profeta Jeremias, a Bíblia vai dizer: o primeiro chamado de Jeremias é muito ardoso, não. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Deus levanta agora Jeremias. Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, te levanta e vai lá para a porta do templo, profetiza contra aquele povo que está entrando para adorar. Não, peraí. Quer dizer que Deus levanta Jeremias, vai lá para a porta do templo, profetizar contra o povo, irmão Michel, que estava entrando para adorar. Diga: para adorar. Diga-se mais o povo estava entrando para adorar.
Deus levanta Isaías e Jeremias para ir lá para o porto do templo para profetizar contra o povo. Sabe por quê? Porque há duas diferenças de quem vem para o templo e de quem vem para o culto. Vou repetir. Porque há duas diferenças de quem vem para o templo e de quem vem para o culto. Quem vem para o templo, ele só veio para dizer que veio. Quem vem para o culto, ele chega no culto e começa a dar glória. Quem vem para o templo, ele só veio bater carteira. Mas de quem vem para o culto, ele veio para dar lugar para Deus. Quem vem para o templo, pastor, ele só veio para dizer que veio. Mas quem vem para o culto, ele vem para adorar e da glória a Deus entregar a sua verdadeira adoração. De quem vem para o templo, ele entra cheio e sai vazio. E quem vem para o culto, ele entra cheio e sai transbordante. Quem vem para o templo, ele só vem passear. E quem vem para o culto, ele vem exaltando o nome do Todo-Poderoso. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão para o céu e adora o Senhor. E agora eu vou dizer que Jeremias agora está lá. A Bíblia diz que Jeremias, no final de Jeremias 16, Jeremias diz que o povo vai adorar e profetiza contra eles, dizer para eles endireitar o caminho deles e depois vir para adorar verdadeiramente. Pode ler capítulo 7 do livro de Jeremias, se você rever isso. Já pensou, Iago? Deus fala assim: bora, profeta Iago, te levanta. Bora, profeta Michel. Bora, pastor, vai, te levanta, bora. Eu já disse agora. Tu vai lá para a porta do templo tal. Aí ficar só falando: olha, vocês que estão entrando para adorar aqui agora, e direito do caminho de vocês, porque Deus está mandando vocês adorar Ele com a verdadeira adoração. Que chamado é esse, hein? A primeira coisa, quem estava entrando no templo, ou ia te dar uma capuna, ou ia te dizer que tu era mentiroso, ou eles iam te botar para correr. Mas Jeremias, ele teve coragem. Um de chamado mais espioso que eu também olho dentro da Bíblia é o chamado de Jeremias, que quando chega no capítulo de número 18, a Bíblia diz: e veio a palavra a Jeremias dizendo: te levanta e desce a casa do... Ele diz assim, diga assim: te levanta. Não, peraí. Se eu mandar alguém levantar, ou é porque ele está caído, ou porque está deitado, ou porque está cego? Não é, pastor? Se eu estou dizendo te levanta, ou porque está caído, ou porque está deitado, ou porque está cego, aí Deus te levanta e desce a casa do leão. Sabe por que Deus manda Jeremias se levantar? Lá atrás, no chamado de Jeremias, certa feita um rei por nome Joanã, ele chega para Jeremias e diz: Jeremias, é o seguinte, estamos querendo descer para uma certa cidade e viemos agora pedir um conselho para ti, para tu orar para o teu Deus, se nós devemos descer ou não. A Bíblia diz que Jeremias passou 9 dias sem a memória orando. Quando Jeremias traz para a resposta, Jeremias disse: olha, Deus disse para vocês não descer. Diga não. É difícil a gente escutar o nome de Deus, né? A Jeremias disse: não vai, porque se vocês morrem. A Bíblia diz que o rei olhou para ele e disse: tu larga de mentiroso, porque Deus não falou isso. O que eu acho mais interessante é quando o profeta se levanta para dizer um não na tua cara, tu achar que dizendo que ele foi na carne, né? Quantos não a gente já recebeu de Deus e a gente passou por cima e a gente quebrou a cara? E a Bíblia vai dizer que aquilo, Jeremias profetizando, e aquilo estava matando Jeremias. Chegou num determinado momento no chamado de Jeremias, Jeremias disse: a partir de hoje. Quem nunca falou isso, irmão?